Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um resumo rápido de alta disponibilidade na AWS. Vem comigo! Então vamos lá, tipos de Elastic Beanstalk. A gente tem o Application Load Balancer, o Network Load Balancer e o Classic Load Balancer. O Application Load Balancer, os balanceadores de carga de aplicativos, eles são mais adequados para o balanceamento de carga de tráfego HTTP e HTTPS. Eles operam na camada 7 e têm reconhecimento de aplicativo, ou seja, eles são bem mais inteligentes, tá? Você pode criar um roteamento avançado de solicitações, enviando solicitações específicas para servidores web específicos. Network Load Balancer. O balanceador de carga de rede, né, que é o Network Load Balancer, eles são mais adequados para o balanceamento de carga de tráfego TCP, onde é necessário desempenho extremo. Por isso que eu botei até foto do Mustang Shelby Cobra, que é um carro super rápido, né? Ele opera, né, no nível de conexão camada 4 e o Network Load Balancer ele é capaz de lidar com milhões de solicitações por segundo, mantendo mesmo assim latências ultra baixas. E lembrar, Network Load Balancer é para desempenho extremo e é o único dos 3 tipos de load balancer que você pode ter um IP para acesso e não um nome DNS como é no Classic Load Balancer e no Application Load Balancer. O Classic Load Balancer. O balanceador de carga clássico são os balanceadores de carga elásticos mais antigos, foi o primeiro que a AWS lançou. Você pode carregar aplicativos para balanceamento da HTTP e HTTPS e usar recursos específicos de camada 7, como sessões X-Forwarded e sessões persistentes, também chamadas de Sticky Sessions. Você também pode usar o balanceamento de carga de camada 4 para aplicativos que dependem exclusivamente do protocolo TCP. Os balanceadores de carga elásticos, né, carga clássico, desculpa. Se o aplicativo parar de responder, o LB ele vai emitir um código 504. Isso significa que o seu aplicativo ou a sua aplicação está com alguns problemas e a gente tem que ver qual que é o tipo de erro. Provavelmente é um gargalo na parte dos servidores web ou na parte de camada de banco de dados. É só identificar e dimensionar, né, para cima, que é aumentar o tamanho da instância, ou para fora, que é a quantidade de instâncias que nós teremos ou teríamos. O header, o X-Forwarded For, como é que é aplicado? A gente tem um usuário com este IP 123.12.3.123, lógico, um IP fictício, ele faz a solicitação, né, bate no nosso load balancer e chega na instância, tá? E aí, quando a gente habilita esse header, quer dizer que quando a gente chega na instância, a gente vai ter o recebimento, né, do IP cliente. Então, bate lá no cliente, ou seja, ele faz um forwarded do próprio IP dele. Sticky Sessions. Então, o que são as Sticky Sessions, né, também chamada de sessões fixas? O Classic Load Balancer, ele roteia cada solicitação independentemente para a instância registrada do EC2 com a menor carga sempre. As sessões fixas permitem vincular uma sessão de usuários a uma instância específica do EC2, garantindo que todas as solicitações do usuário durante esta sessão sejam enviadas para a mesma instância. Você também pode habilitar o Sticky Sessions, ou as sessões fixas, para os balanceadores de carga de aplicativos, o Application Load Balancer, mas aí o tráfego vai ser enviado ao nível do Target Group. Lembra que o Target Group é um conjunto de servidores, não é uma instância específica. As Stick Sessions, né? O usuário ele vai estar sempre indo para uma instância e quando você desabilita o Stick Sessions, você acaba tendo a divisão igualitária das sessões, ou seja, o usuário não fica preso mais a uma instância apenas. Cross-Zone Load Balance. Para a gente entender, a gente tem que ver 2 cenários. O cenário 1, que é sem o Cross-Zone, e o cenário 2, que é com o Cross-Zone. Então, vamos para o cenário 1, sem Cross-Zone Load Balance. Então, basicamente, você vai ter o usuário fazendo uma requisição para o Route 53, e o Route 53 vai estar distribuindo 50% para cada lado. Então, a gente tem aí uma região, tá? Essa região ela tem 4 instâncias e a outra região a gente tem apenas uma instância, uma subnetting. E a subnetting ela acaba recebendo, a subnet B, 50% do tráfego mesmo tendo só uma instância. E na subnet A a gente tem a divisão de 50% entre 4 instâncias. Então esse é o cenário sem o cross-zone. Quando a gente habilita o cross-zone load balance, que é nesse cenário 2, a gente tem mesma sequência, tá? O usuário bate no Route 53 e aí
ele tem a distribuição transpassada, ou seja, os load balancers se comunicam entre as subnets, ou seja, ele pode fazer faz o span, né, entre entre as zonas de disponibilidade ou as subnets, e aí a gente consegue ter realmente a distribuição igualitária entre os servidores, ou seja, não sobrecarregando uma zona que tem apenas poucos servidores. Então, o Path Patterns, você pode criar um listener com regras para encaminhar solicitações com base no caminho da URL, ou seja, o Path Patterns, a tradução literal. Isso é conhecido como roteamento baseado em caminho. Se você estiver executando microserviços, você pode rotear o tráfego para vários serviços de back-end usando roteamento baseado em caminho. Por exemplo, você pode rotear solicitações gerais para um grupo-alvo, ou seja, um target group, e solicitações para render imagens para um outro grupo-alvo, né, para um outro target group. E como é que é isso? Visualmente você tem o usuário, ele bate no Route 53 e 100% das requisições vão para essa zona, né, que tem o domínio guilhermeteles.com.br, por exemplo, e quando você tem uma requisição que seja /imagens, aí o próprio load balancer ele faz a requisição para as outras instâncias que estejam numa outra zona ou numa outra subnet. Então é muito útil para a gente estar desonerando e equilibrando as cargas, né, de acordo até com o tipo de aplicação que a gente tenha. Então, conceitos avançados. Lembra que as stick sessions ela permite que os usuários permaneçam na mesma instância do EC2, pode ser útil se você estiver armazenando informações localmente nessa instância. O Cross-Zone Load Balancer, balanceamento de carga entre zonas, permite atravessar o equilíbrio em várias zonas de disponibilidade. E os Path Patterns, que são os padrões de caminho, permitem direcionar o tráfego para diferentes instâncias do EC2 com base na URL contida na solicitação. E os componentes do auto-scaling, né? A gente tem os grupos, que é um componente lógico, que pode ser um grupo de servidor web, um grupo de aplicação, um grupo de banco de dados. Os templates de configuração, que são grupos usados como launch templates, templates de lançamento, ou launch configurations, que são as configurações de lançamento, como um template para suas instâncias EC2. Você pode especificar o tipo de EMI, o tipo de access key, o tipo de instância, grupo de segurança, etc. As opções de auto-scaling, né? Elas fornecem diversas opções para escalar os grupos. Por exemplo, você pode configurar um grupo para escalar baseado numa ocorrência específica ou com agendamentos. Então, quais são as opções de auto-scaling? Você tem 5 tipos basicamente. Manter as instâncias ao mesmo nível todo o tempo, escalar manualmente, escalar baseado no agendamento, e escalar baseado em demanda, e usar a escalação preditiva. Manter as instâncias sempre no mesmo nível. Você pode configurar o seu grupo de autoscaling para manter um número especificado de instâncias em execução todo o tempo. Para manter os níveis de instâncias atuais, o Amazon EC2 Autoscaling ele executa uma verificação de integridade periódica, ou seja, se uma instância tiver problema, ele vai matar aquela instância e vai subir a quantidade equivalente àquela que quebrou. Então, por exemplo, se a gente precisa de 4 instâncias, uma tem problema, ele vai subir apenas mais uma instância. Se 2 dão problema, ele sobe mais 2. Então, ele sempre mantém aquele padrão pré-configurado. Escalar manualmente. O dimensionamento manual é a maneira mais básica, né, e mais até rústica de dimensionar os recursos, onde você especifica apenas a alteração da capacidade máxima, mínima ou desejada do seu grupo de dimensionamento automático. O Amazon EC2 Autoscaling ele gerencia o processo de criação ou encerramento de instâncias para manter a capacidade atualizada. Então, por exemplo, a gente tem 4 instâncias, eu quero diminuir, então você diminui. Você quer aumentar para 5, você aumenta manualmente. Você vai lá na própria console do EC2 e faz isso. Escala baseada em um agendamento. Esse é interessante quando você já tem, digamos, um horário de pico, um dia de pico, por exemplo, um fechamento financeiro ou um alto tráfego, por exemplo, na hora do almoço ou final do dia. Então você consegue agendar isso, os dias e os horários para o seu grupo, né, de dimensionamento estar aumentando ou diminuindo. Escala baseada em demanda. Uma maneira mais avançada de dimensionar os seus recursos usando políticas de dimensionamento, ele permite definir parâmetros que controlam o processo de dimensionamento. Por exemplo, digamos que você tem um aplicativo web atualmente em execução em 2 instâncias e deseja que a utilização da CPU do grupo de autoscaling permaneça em torno de 50%, quando a carga do aplicativo for alterada. Esse método ele é útil para dimensionar em resposta a mudanças das condições, quando você não sabe quando essas condições mudarão. Você pode configurar o Amazon Autoscaling para responder para você.
A escalação preditiva, você pode usar o Amazon S2 Autoscaling em combinação com o AWS Autoscaling, né, para estar dimensionando os recursos em vários serviços, ou seja, você está desacoplando isso. E o Autoscaling permite ajudar a manter a disponibilidade e o desempenho ideais, combinando o dimensionamento preditivo e dinâmico, ou seja, as abordagens proativas e também reativas, para dimensionar a capacidade da S2 mais rapidamente. A gente tem sempre que projetar para falhas. O próprio Werner Vogels, que é o CTO da Amazon, ele sempre diz: tudo falha o tempo todo, então a gente tem que planejar para falha. Essa é uma imagem realmente de um data center da Amazon que estava em construção ainda na época, em 2015, e ele pegou fogo. Bom, aí a gente cai para o Simian Army. O Simian Army é um projeto da própria Netflix, tá? É um projeto open, então você pode ir lá, você pode baixar cada uma dessas ferramentas. O Chaos Monkey, ele destrói instâncias, o Chaos Gorilla, ele simula a queda de uma zona de disponibilidade, o Latency Monkey aumenta a latência, e por aí vai, tá? Então, o Security Monkey eu já utilizei, ele faz um assessment e faz um score de padrões de segurança pré-definidos, inclusive a gente pode configurar algumas correções. Então, assim, tem ferramentas muito boas na Netflix, eu recomendo a gente estar olhando o GitHub da Netflix, porque eles focam os testes de maneira bem agressiva para sempre estar disponível, ok? Exemplo de arquitetura HA, a gente tem aí o usuário faz uma solicitação de uma aplicação para o Route 53 e a gente tem toda uma região com subnets, né, em diferentes AZs para ser uma zona DMZ, né, para as instâncias públicas, e o banco de dados numa zona privada. E a gente tem a redundância disso para uma outra região com um ambiente totalmente replicado. Então é muito interessante a gente estar pensando nisso para aplicações mais críticas, tá? E para complementar, né, ainda bota aí uma sequência de grupo de auto-scaling, ou seja, para aumentar e diminuir a instância conforme a carga. E Elastic Beanstalk. Bom, com Elastic Beanstalk você pode implementar e gerenciar aplicativos com rapidez na nuvem da AWS sem se preocupar com a infraestrutura que executa esses aplicativos. Você simplesmente carrega o seu aplicativo e o Elastic Beanstalk lida automaticamente com os detalhes de provisionamento de capacidade, balanceamento de carga, dimensionamento e monitoramento de integridade do aplicativo.